Se você é estudante de teatro ou já quis estudar teatro na sua vida, fica aqui nesse vídeo, tá? Não esquece de acionar o nosso sininho aqui e de se inscrever no canal, porque assim você vai receber todas as aulas que vamos estar disponibilizando aqui pra você, beleza? E se você conhece alguém que já quis fazer teatro também, já encaminhe esse vídeo pra ele. Hoje, eu sou o professor Kleber e hoje a gente vai conversar sobre o teatro realista e sobre o que é ação e ação interna, beleza? Primeiramente, o que é o teatro realista? Nós chamamos de teatro realista aquele teatro que busca se assemelhar à realidade. Então ele é o teatro que acontece em primeira pessoa. Como assim acontece em primeira pessoa, Kleber? Acontece em primeira pessoa. A gente já lembra da escola? Quando a gente vê que o texto pode acontecer em primeira pessoa ou em terceira pessoa? No teatro realista ele acontece na primeira pessoa. É mais ou menos assim que funciona. Nós imaginamos que o nosso palco, ele é um retângulo, está aqui. E nosso fundo, nós colocamos uma cortina preta, que nós chamamos de fundo. As nossas laterais, nós colocamos cortinas pretas, cortadinhas assim com vazamento para os atores poderem se esconder antes de entrar em cena. Essas laterais nós chamamos de coxia. E na frente, no teatro realista, é posta uma parede imaginária, uma parede invisível. Então isso impede de que o ator ou o personagem tenha algum contato com o público. Então nós dizemos que no teatro realista, o palco é em um formato de uma caixa, onde os personagens estão lá dentro, vivendo a vida deles, vivendo a ação enquanto ela acontece. Beleza? É basicamente isso que nós chamamos de teatro realista. A ação acontece em primeira pessoa, através de diálogos, dentro da caixa, onde os personagens, lembre-se, personagens, estão vivendo a vida deles de acordo com que a ação vai acontecendo no desenrolar da história. Beleza? Agora vamos falar o que seria essa ação. Para falar dessa ação, nós precisamos falar que nós estamos tratando do método de Stanislavski, que é o método das ações. Stanislavski, ele fez uma sistematização dos elementos da ação. Então ele fez um conjunto de técnicas para ajudar os atores a fazer o seu desenvolvimento nesse teatro realista. Beleza? Para Stanislavski, um ator ele devia ser tão disciplinado quanto um bailarino ou quanto um músico. Por isso, para que nós entendamos Stanislavski, é necessário bastante estudo. Tem vários livros dele publicados, porém aqui no Brasil nós temos, se eu não me engano, apenas 3. Mas tem vários outros livros publicados por aí. Se você conseguir ler inglês, tem esses em inglês. Mas se você não conseguir, existe a criação do papel, existe a criação do personagem e existe o livro A Preparação do Ator. Tudo bem? Vamos falar sobre essas ações. O que seria uma ação? Ação é um movimento que eu faço conscientemente. Então, a ação é quando eu faço um movimento intencional, eu trago consciência para um movimento realizado no palco. Lembrando que essa consciência não é uma consciência do ator, é uma consciência do personagem, do ator também. Mas nós dividimos entre ator-criador e ator-personagem. Então vamos entender. O ator-criador é todo aquele que vai ler o texto, vai decorar as falas, vai estudar e vai pensar nessas ações e vai pensar em como dizer o texto. O ator-personagem já no momento que nós estamos encenando esse personagem. Então quando nós estamos no palco, nós dizemos que nós somos o ator-personagem, porque agora é hora de vivenciar aquela ação como se fosse a primeira vez na nossa vida. Porque é o que acontece com o personagem. Ele está vivenciando aquele momento pela primeira vez na vida dele. Então por isso nós dividimos entre ator-criador e ator-personagem. Quem vivencia a ação no palco é o ator-personagem. Voltando. Então o que seria essa ação? Essa ação é quando eu trago um movimento conscientemente para alguma determinada fala. Então essa ação, esse movimento, ele precisa traduzir uma emoção ou um pensamento do personagem. Ele não pode ser solto, não pode ser uma coisa que nós como um ator-criador trazemos porque estamos nervosos, por exemplo. Sabe quando eu estou um pêndulo no palco, balançando, mas não tem motivo nenhum, não tem uma intenção do meu personagem, eu não quero traduzir nenhum sentimento, uma emoção ou um pensamento dele, eu só estou balançando porque eu, ator Kleber, estou nervoso com aquela situação, não decorei o texto, por exemplo. Então, nós buscamos sempre fazer ação no teatro. O que seria essa ação? Um movimento traduzindo
uma emoção, um pensamento do personagem, trago para consciência. Então eu vou fazer aquilo intencionalmente para eu poder expressar determinado sentimento, emoção ou pensamento. Isso nós chamamos de ação, é o que vai acontecer. Lembrando que falar é uma ação, olhar é uma ação, pegar é uma ação, sentar é uma ação, balançar também pode ser uma ação, mas se esse balançar não é trago para minha consciência, não é considerado uma ação, é considerado uma outra coisa que a gente vai falar num outro vídeo. Tudo bem? Então, ação é basicamente isso. É um movimento consciente na qual vai traduzir a emoção ou pensamento do personagem. E o que seria a ação interna? Quando nós falamos interno, é o que acontece dentro. Logo, a ação interna é o que vai acontecer dentro do personagem. A ação interna, ela é o que antecede a ação externa, ela é a ação motivadora da ação externa. Então, para que aconteça alguma ação para traduzir algum sentimento, um pensamento, precisa ocorrer nesse personagem esse sentimento ou esse pensamento. Por exemplo, se eu vou e pego a água, aqui minha garrafinha, bebo minha água, isso é considerado uma ação. Eu fiz isso consciente do que eu estava fazendo para traduzir a minha sede. A minha ação interna é basicamente esse estimulador da ação externa. Então, para eu pegar a água e beber, o personagem precisa sentir a sede. Logo, essa ação ela começa internamente no personagem. Tudo bem? Muito simples o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Deixa um likezinho, comentários aí embaixo pra gente saber se as aulas estão funcionando assim. Se não estiver funcionando assim, vocês também podem dar as dicas que nós melhoramos os nossos métodos. Não se esqueça de se inscrever, acionar o sino para você receber todas as aulas. Um beijo!